E aí, pessoal? Tudo, tudo. Beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na África. Isso aí. E para nos guiar nessa aventura, a gente convidou Jorge, que manja tudo do continente, nesse universo africano. Opinião, é o continente mais rico, ou, se quiser que eu seja mais simpático, um dos continentes mais ricos do planeta. Por que está no lugar em que está atualmente, invisível, vilipendiado e até hoje ainda não consegue levantar? Por quê? Por isso a pergunta é importante. A África começa mal. Porque se olharmos para o quadro atual e recuando um bocadinho no tempo, a situação complica ainda mais. E estamos numa direção que nem é direção, nem sabemos para onde é que vamos, nós africanos. Isto me entristece. Me entristece bastante. Obrigado. Obrigado, professor. Sim. Sim. Então, mas quer apresentar o seu argumento? Sim. Como? Não percebi. Quer continuar o seu argumento, a sua apresentação de... Não. Eu vou terminar aqui a apresentação. Portanto, depois, interagindo de acordo com as perguntas, ou se quiserem, eu posso dar a continuidade, tentando deixar claro o porquê que eu digo que a África começa mal. Se não... Então, sim, diga isso. Explique-nos porque é que acha que a África começa mal. Muito bem. Na minha opinião, eu diria que a maior tragédia da África se escreve em 3 etapas. A primeira delas é, não levem a mal a minha observação, é apenas uma linguagem, não é algo tendencioso ou algo do gênero, não. Eu diria que a chegada dos europeus em África, o nosso encontro com os europeus, foi o primeiro registro que eu posso dizer que foi a maior tragédia. A maior. Porque destruturou a nossa realidade, criou o que hoje temos como países, que, a meu ver, se voltarmos até 1884, a quando do Acordo de Berlim com Otto von Bismarck, em 1884-85, em que foi repartido a África sem os africanos. Ora bem, quando olhamos para um acontecimento como este, o que é que apetece fazer? Ou seja, o meu continente foi repartido da forma que foi, eu nem sequer estava lá. E para entenderem a tragédia que isto representa, é vermos em vários países da África, desde essa altura, 1884-85, vermos o quê? Em cada país vês 3, 4 tipos de tribos diferentes no mesmo país e em vários outros países limítrofes. Nomeadamente, por exemplo, vou-vos dar um caso em particular, nomeadamente Angola. Angola, por exemplo. Dentro da Angola temos tribos que falam a mesma coisa, desde Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Temos o mesmo povo até a República Centro-Africana, criado pelos brancos. Por quê? Porque a maioria dos europeus, mais uma vez, volta a reforçar, não é uma linguagem pejorativa. Não, eu estou a tentar usar uma linguagem para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. Portanto, os brancos às vezes nos olham, o fato de eu ser negro não significa que o outro negro seja igual ao Jorge. Nós não falamos a mesma língua. Por exemplo, só para terem uma ideia, no caso do meu país, da minha tribo, eu sou da tribo do Nino Vieira, antigo presidente. A minha tribo, o nome é Pepel. Da minha tribo para os Balantas, só para terem uma ideia, é como eu e um japonês. Nada a ver. A única coisa que nos une é país, a cor, por aí fora. Mas a língua, a tradição, a forma de casar, a comida é completamente diferente. Portanto, é um conjunto de coisas que os brancos não acautelaram. Aquilo potenciou o conflito. Mas, ao mesmo tempo, para piorar a situação, porque entre essas tragédias todas
que começaram desde 1884 a 85 até 1958, a quando da consulta do general de Gaulle, em 1958, quando ele faz um referendo perguntando às ex-colônias, na altura, se gostariam de continuar com a França ou não. E a Guiné-Conakry, que foi o bastião onde a Guiné-Bissau usou para lutar, para chegarmos à independência, o que acontece? Ele diz o não a Charles de Gaulle. Aquilo foi para nós africanos, na altura, como um chamamento, tirando os períodos de um grande estadista do século XX, nascido em Martinica. É um país da América Central, ali entre Cuba, por aí fora. Ele, de nome Frantz Fanon. Portanto, eu diria que quem quiser entender a África, pelo menos a África dos anos 60 para cá, é imprescindível o Frantz Fanon. Frantz Fanon é F-R-A-T-Z de zebra no fim. Fanon, F-A-N-O-N. Esse é o apelido. Quem quiser pesquisar depois irá entender. Aliás, ele tem uma frase que dizia que a África tem formato de um revólver, no qual o gatilho está no Congo Kinshasa. Ora bem, esta personagem, ele foi o principal mentor das lutas da nossa independência. Ou seja, é o homem que assoprou no ouvido de um grande nacionalista angolano, de nome Olden Roberto, como eu pronunciei, Olden Roberto. Foi o pai da independência da Angola, não é Agostinho Neto, nunca vai ser. Portanto, inclusive o MPLA, mais tarde vou entrar dentro desse tema para desmistificar muitos mitos. Portanto, para dizer que aquilo que aconteceu em 1884-85, Nkrumah, o grande estadista, não só do Ghana, mas de toda a África, foi, a meu ver, um grande profeta. Ou seja, a quando da fundação da União Africana, em maio, quando vocês ouvem falar do Dia da África, que é o 25 de maio de 1963, culminou com a fundação da União Africana. E esta personagem, Nkrumah, Kwame Nkrumah, ele na altura tenta resolver a primeira tragédia protagonizada pelos brancos, pelos europeus. Desde 1984, o que ele explica aos seus colegas a quando da fundação da União Africana? Ele diz o seguinte: olha, vamos criar este organismo, mas não vamos reclamar as antigas fronteiras africanas, que quando os brancos chegaram, encontraram aqui reinos, não repúblicas ou países, não. Não vamos reivindicar as antigas fronteiras. O melhor a fazer é manter exatamente o que eles deixaram agora. Porque se formos reclamar antigos reinos, vamos fazer a pior guerra que isto que estamos a fazer com os brancos. Isto foi muito bom. O que aconteceu a seguir? A seguir, ele foi afastado do poder. Com apoio de quem? Da Inglaterra, França. Por isso que eu gostaria aqui de deixar claro que o problema da África, o atraso do meu continente, nós os africanos somos os principais responsáveis. Os principais, nós. Mas há que ter em conta um outro elemento fundamental para entender o resto. Ou seja, não existe corrupto sem corruptor. Não existe. Não existe corrupto sem o seu corruptor. Ora bem, isto para vos mostrar de que a França, Inglaterra, Bruxelas e Washington são os principais fatores do atraso endêmico do meu continente. Por que eu digo isto? Porque se repararem bem, a razão pela qual eu quis dar esta aula de nome A África Começa Mal tem a ver com os sucessivos assassinatos
que aconteceram ao longo do tempo. Desde os anos 60, Nkrumah foi afastado do poder no Ghana para alcançarem o quê? Aquilo foi para descabeçar a nossa unidade, porque o protagonista principal, que é o Nkrumah, porque os fundadores da União Africana são 3 presidentes. Nkrumah e antigo presidente do Egito, Abdel Nasser, antigo presidente do Egito, e Ahmed Sékou Touré, o primeiro presidente da Guiné-Conakry, um país vizinho do meu. Estes 3 líderes pensaram a União Africana. Ora bem, o que os europeus fizeram logo a seguir? Primeiro adiantaram no tempo, afastando do poder o Nkrumah, meteram no poder um delegado que responde não perante a África, mas sim responde perante Londres, Paris, Bruxelas e Washington. Quando refiro Bruxelas, é o peso da União Europeia, não é por causa da Bélgica, para terem uma ideia. Portanto, isto aconteceu. E logo a seguir, um outro grande protagonista, que é antigo presidente da Argélia, o Ahmed Ben Bella. Esta personagem encarnou tanto a África que o Amílcar Cabral, no seu tempo, pai fundador da nacionalidade da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral dizia que qualquer muçulmano vai a Meca, católico vai a Roma, verdadeiro nacionalista africano vem à Argélia. Só para vocês terem ideia da importância da Argélia. O que os europeus de novo fizeram? Além de afastarem do poder para descabeçar ou desestruturar a África, sacam do poder, desculpem a linguagem, sacam do poder Nkrumah, a seguir Ben Bella, e a África começa a perder o seu rumo. A razão pela qual dou o nome desta aula de África começa mal. Portanto, os pais fundadores da União Africana, portanto, foram afastados do poder da forma que todos nós já sabemos. Para além daquilo, acontece um outro caso de um grande líder africano, são vários. O último deles, a meu ver, é o Jonas Savimbi. Jonas Malheiro Savimbi. Portanto, saem dali e vão para o Togo, que é o antigo presidente do Togo, de nome Silvano Olímpio. Como eu pronunciei? Silvano Olímpio. Engraçado, o pai é brasileiro, a mãe é que é africana. Também sofreu golpe de Estado. Ou seja, é uma forma seletiva de descabeçarem os cérebros ou aqueles líderes que poderiam levar a África a um bom porto. Foram todos afastados do poder. Desta forma, isto ajuda a explicar o porquê que a África, até hoje, ainda não se encontrou. Está num labirinto. É preciso apostarmos seriamente na educação científica para repetir aquilo que aconteceu à Europa no século XIII, a era do iluminismo, na minha modesta opinião. Portanto, isto ajuda a entender o porquê que eu digo sempre a África começa mal. Por quê? Se estes líderes tivessem dado a continuidade à sua visão, à sua determinação, à sua coragem, à sua entrega, eu vos garanto que a África não seria isto que hoje vemos. Nomeadamente, presidentes como Maria Ngouabi, que também foi afastado do poder e morto pela França, porque no momento em que a França lhe fez a proposta de anexar o que hoje conhecemos como Cabinda, ele como líder africano, ele é do Congo Brazzaville, porque há 2 Congos em África, Congo Kinshasa e Congo Brazzaville. Ora bem, Maria Ngouabi, ele é do Congo Brazzaville. Quando a França lhe fez essa proposta, ele recusa, aquilo custou-lhe a morte. Tal igual Gaddafi, tal igual o Jonas Malheiro Savimbi. Portanto, eu gostaria de parar por aqui para ouvir mais um feedback, ou uma pergunta, ou um esclarecimento sobre qualquer que seja o ponto que eu toquei até aqui.
para depois continuarmos. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Agora, Jorge, Sim. sim, antes de passar aqui a palavra à audiência, tinha um esclarecimento, pedido de esclarecimento, porque disse que havia 3 fatores relativamente ao porquê que a África começa mal, não é? Sim, sim. Um foi as fronteiras e a questão étnica, né, de ter juntado diferentes grupos na mesma fronteira. Sim. 2, segundo pareceu... Os assassinatos de grandes líderes. Assassinatos de grandes líderes, sim, sim. Exato. E qual era a terceira? A terceira é estes delegados que hoje temos em cargos políticos em África, nomeadamente o atual presidente do Congo-Brazzaville. Ele está no poder há 40 e tal anos. Ninguém toca no assunto. Ou seja, Paris, Londres, Washington e Bruxelas não conseguem ver que o Denis Sassou Nguesso está no poder há séculos. Mas, se é o Putin, a história muda de figura. Ah, não, ditadura vitalícia de Vladimir Putin. Se é o Maduro, a história é exatamente igual. Mas como o Denis Sassou Nguesso, tirando o Denis Sassou Nguesso, são vários exemplos. Temos o atual presidente de Camarões, que também um grande líder daquele país de nome Félix Momier. Félix Roland Momier. Morto pela França na Suíça, por aí fora. E depois põe no poder os seus delegados. O que eu hoje, quando eu olho para cenários semelhantes, professor, me ocorre a seguinte pergunta. Os europeus perceberam que esta é a melhor forma de colonizarem a África. Porém, no poder, delegados que respondem perante Paris, Londres e Washington. Esta é a terceira etapa da razão pela qual eu digo que a África começa mal. Porque quando eles não conseguem chamar a atenção ou reclamar a democracia no Congo, Kinshasa, muito menos em Angola, está tudo bem. Mas o Putin, desculpem o termo, se o Putin bate num cão em Moscovo, de manhã à tarde está a CNN para entrevistar este cão, dizendo que o líder da oposição contra a ditadura vitalícia de Vladimir Putin. Mesma coisa eu aplico à Venezuela. Ou seja, isto para vos mostrar de que o que o Ocidente, nomeadamente os países que eu acabei de evidenciar, o que eles procuram é o quê? Líderes dóceis a Bruxelas, Washington e Londres. Portanto, se tiver esta linha, está tudo bem, como é o caso da Angola. O MPLA está no poder, não é por acaso, só para terminar, não é por acaso que o último governador da Angola, o almirante Rosa Coutinho, ele teve uma frase que ajuda a entender qualquer que seja o cenário da Angola, ou seja, da corresponsabilidade de Portugal perante a situação atual dos angolanos. Que é o quê? Ele, quando diz que Portugal só viabilizou a independência, o MPLA, porque eram os únicos que sabiam comer bacalhau. Porque eram os únicos que sabiam comer bacalhau. Isto ajuda a entender o resto. E vejam só a conivência de Lisboa para com o regime em Angola. É uma vergonha. E isto não ajuda de modo nenhum a aproximação dos povos. Não ajuda. Não ajuda. Porque a nova geração de nós africanos, pelo menos no meu caso, eu estou a recolher os dados. Estou a recolher os dados. Como já sei quem são os principais inimigos do meu continente, já agora permitam-me abrir aspas aqui, os principais somos nós africanos. Porque ninguém me dá veneno para eu ir matar a minha família e depois culpar essa pessoa. Eu não vou aceitar isso. Nunca. Agora, nunca, em momento nenhum, irei pensar de que existe um corrupto sem o seu corruptor. Isso não existe. Se existe corrupto, existe o seu corruptor. E esse ponto é importante ter em conta para poder entender bem o problema. Portanto, esse é o terceiro fator do atraso do meu continente. Por quê? Por que eu digo isso, professor? Eu digo isto até parafraseando o Napoleão, que dizia no seu tempo que deixem a China dormir, porque o dia que a China despertar, o mundo todo tremerá. Discordo. Apesar de
achar que o maior acontecimento do século XXI é, sem dúvida, o aparecimento da China. Isto ninguém pode negar. Agora, na minha opinião, o despertar da África vai ser o verdadeiro despertar do planeta. O mundo irá tremer perante a África. Por que eu digo isto? Porque os recursos naturais que o meu continente tem é de longe incomparável. É de longe incomparável. Nós africanos, somos vítima, em certa medida, dos recursos naturais que nós temos. Os telemóveis que nós todos aqui temos, tablets e por aí fora, tenho dúvida se 80% daquilo, do minério, não vem exatamente deste país chamado Congo-Kinshasa. Tenho sérias dúvidas. Porque aquilo que está acontecendo hoje no Congo, a Europa foi tão longe, professor, que em fevereiro de 2022, salvo erro, a União Europeia celebra um contrato de exploração de minério com um país de nome Ruanda. Eu pergunto, o que Ruanda tem de minérios que disputam hoje a tecnologia de ponta? O que Ruanda tem? Nada. Dá para entender? Será que dá para entender onde é que está o crime e os criminosos? Portanto, em certa medida, eu chego a dizer isso, mas de olhos fechados, tendo em conta de que o culpado principal sou eu, porque o continente é meu, depende de mim. Portanto, agora, eu não posso menosprezar de que, desculpem já agora para brincar um bocadinho, ai da Europa se nós africanos nos acordarmos um dia. Ai da Europa. Porque as suas fábricas provavelmente vão fechar, tendo em conta os nossos recursos naturais. Petróleo, urânio, tântalo, nióbio, por aí. Quer dizer, minérios que disputam a tecnologia de ponta. E neste momento que nós estamos, às vezes podemos pensar que a guerra na Ucrânia é uma guerra qualquer. Não. É um erro tremendo quem diga que aquilo ali é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não. Aquilo irá definir a nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Aliás, quando da inclusão desta guerra, professor, eu escrevi no meu Facebook dizendo que isto que estamos a ver na Ucrânia não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, sim, e sim é uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. E a Rússia irá perder esta guerra dia 31 de fevereiro, comigo sentado na presidência da Arábia Saudita. Se isso acontecer. Porque é uma guerra que a Rússia não pode perder. E isto está-se a ver agora. A Europa num pântano totalmente invisível e apesar da guerra estar no seu próprio continente. Isto que estamos a ver na Ucrânia, eu toquei neste tema para vos mostrar de que o meu continente é o centro de disputa também entre essas três capitais, neste momento, China, Bruxelas, Washington, em certa medida. Também é centro de disputa. Apesar de ser uma guerra ou uma disputa quase invisível, mas está lá, porque eu sinto. Até porque eu sou africano. Portanto, eu termino por aqui. Se tiver alguma pergunta, professor, estou à vontade para responder. Então, ok. Vamos abrir aqui para perguntas. Acho que é o melhor. Quem é que gostaria de perguntar alguma coisa? Já agora, colegas, qualquer que seja a pergunta, se eu souber responder com boa vontade, não tenham medo. Façam pergunta, até crítica contra nós africanos eu vou aceitar. Não poupem, não nos poupem, por favor. Por favor. Exato. Fala mais alto, Então venha aqui para a frente, porque eu não vou estar a repetir a sua pergunta. Está a ouvir? Sim. Ok. Quando se fala em África, fala quase como se fosse uma unidade, quase como num futuro se pudesse tornar uma unidade, uma espécie de quase uma União Europeia, para assim dizer, uma unidade. No entanto, acha que será possível, devido às circunstâncias geográficas de África ser um dos maiores continentes do
existem ainda várias culturas. Nós, quando olhamos para a África, existe a África que apanha o Mediterrâneo e que é influenciada pela cultura, pronto, a cultura mediterrânea que foi formada ao longo dos séculos. Depois temos uma África, depois temos a África subsaariana. Eu gostaria de perguntar se estas diferenças culturais poderão constituir um entrave ou uma união dos países africanos para, se calhar, um dia poderem ter uma espécie de União Europeia. Repare, o seu nome? Francisco. Francisco, obrigado pela pergunta, Francisco. Repare, mesma pergunta se coloca a Europa, porque a Europa, temos a Europa Latina, temos uma Europa anglo-saxona, a Europa francófona, a Europa eslava, por aí fora. Estão juntos dentro desta unidade chamada União Europeia. Isso se aplica. Agora, no meu contexto, o contexto africano, é um bocadinho complicado. Por quê? Devido à inexistência, em termos gerais, da literacia. Isto é um fator que conta bastante, a literacia, porque ajuda um bocadinho a oficializar mais o discurso, mais a interpretação dos fenômenos, para facilitar depois a unidade. Porque o que atrasa, qual é o fator principal que normalmente cria xenofobia? É o quê? É o desconhecimento. O desconhecimento do outro. Portanto, quando há um conhecimento claro, científico, por aí fora, facilita o resto. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, a minha mulher, ela é da Rússia. A minha mulher é da Rússia. No início, era aquela coisa. Claro, da África para a Rússia, dá para ver o oceano que está no meio. Mas há uma coisa que nos uniu ao longo do tempo, o respeito à diferença. Até nos encaixarmos ao longo do tempo. Isto também é possível dentro da África. Mas o primeiro fator que eu apontaria como o início, ou seja, onde devíamos começar, era exatamente na alfabetização. Uma alfabetização científica, para poder facilitar o resto. Nas condições atuais, Francisco, eu diria que é quase impossível. Devido à falta de literacia que nós temos, porque ainda impera em África, em certa medida, as superstições, as nossas religiões, dos nossos ancestrais, aquilo conta muito, por aí fora. Portanto, quem é que pode alicerçar um bocadinho isto é a alfabetização. Na minha forma de ver, é a alfabetização séria, científica. Eu acredito muito na alfabetização científica. Acredito. É um dos fatores que poderia ajudar a África, ou até eu diria que, se apostarmos seriamente na alfabetização, Francisco, a África levaria menos anos para atingir um desenvolvimento aceitável que a Europa. Que a própria Europa. Porque, se reparar, a Europa, desde a definição das fronteiras europeias, em 1648, aquilo que ficou conhecido como o Tratado de Osnabrück, quando da definição das fronteiras europeias, eu diria que a Europa só se materializa como um ator global a partir da fundação da própria União Europeia. Após a Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, com a fundação da União Europeia, aquilo tornou a Europa, na minha perspectiva, como um ator global. E aquilo veio morrer aqui em 2007, 2008, e até hoje ainda não se encontrou, basicamente. Portanto, estes percalços na história existem. Mas o que é que pode ajudar isto? Eu aponto sempre o caminho à alfabetização. Não sei se respondi à pergunta ou não. Sim. Ok. Outra pergunta. Rick, força. Vou dar um melhor a São Lourenço. Eu queria lhe colocar uma questão. O último império que se desmembrou em África foi o português. Sim. Há 50 anos. E há 50 anos para cá, eu acho que o que se acentuou foi o problema que o Francisco estava a falar. São as diferenças. Quando diz que a União Europeia tem problemas semelhantes aos africanos, na União Europeia nós somos todos de tradição judaico-cristã
O seu nome? João, João, muito obrigado pela pergunta. Olha, eu vou apresentar aqui uma gravura para depois explicar a importância disso que eu vou explicar agora. Olhe para um piano. Basta olhar para um piano para entender que quando o homem quer de boa vontade, porque ele é superior a qualquer coisa. Ele é superior à religião, ele é superior a qualquer, desde que tenha uma boa vontade. Se tiver isto, eu compreendo perfeitamente o que está a dizer e concordo plenamente. Mas também acredito na boa vontade humana, olhando para um piano que tem uma parte branca, preta, por aí fora, está no mesmo sítio e toca música. Nós também, africanos, podemos fazer isso, apesar de ser uma coisa totalmente difícil, mas é possível, desde que apostemos na alfabetização. Eu acredito no poder da educação e na boa vontade humana. Acredito nesse poder e não só nessa boa vontade humana, também uma liderança forte, corajosa e determinada. Eu acredito nisso. Eu dou um exemplo. A própria Europa. A Europa se materializa. Aliás, eu diria que um dos fatores bons para a Europa, tanto como para a América Latina, no que toca à matéria da união, eu diria que a Europa Ocidental e a América Latina têm condições melhores que qualquer outro continente. Fator da religião, que é maioritariamente católica. Isto facilita. América Latina, mesma coisa. Agora, vem a pergunta do 1 milhão. Por que a Europa tem as mesmas semelhanças que a América Latina e uma parte dessas duas comparações, uma está mais avançada que a outra? Depende da vontade dos próprios povos e da liderança. Porque se a Europa tem a mesma religião, mesma coisa se aplica à América Latina, já não pode dizer o mesmo da África, porque o norte da África, o Maghreb, temos o Islão como a religião dominante. E a África subsaariana, de onde eu sou, é mais misto entre as nossas religiões africanas e o cristianismo, também o Islão por aí fora, é mais complicado. Qual é o fator para sair do labirinto? Na minha opinião, apostar seriamente na alfabetização. A porta de saída é a alfabetização. Por exemplo, dou um pequeno exemplo que às vezes gozo com os meus colegas africanos. Olhe para a Alemanha e para a África. E ao mesmo tempo o México e o Japão. De um lado, o México está colado à maior potência do mundo e desertificou. Por quê? Depende da liderança. O Japão, que está no outro lado do oceano, conseguiu copiar o modelo norte-americano e deu bem. Por quê? Depende da liderança. Mesma coisa eu posso dizer da Alemanha. Alemanha, em comparação com a África, neste caso. Por que a Alemanha, não tendo petróleo, conseguiu florescer? E a África, que tem tudo, desertificou? Por quê? A resposta está na capacidade da liderança e na falta de alfabetização. Por quê? Por que eu aponto a Alemanha como um grande exemplo para fazer o contraste com o meu continente? Porque a Alemanha tem recursos naturais infinitos, que eu chamo de cérebros. A África tem recursos naturais, mas sem cérebros. Para aglutinar essas duas realidades em África, há que apostar na educação. Esta é a saída. E contando com a boa vontade dos povos e uma boa liderança. Uma liderança comprometida com a causa nacional. Tal igual tivemos na Europa, Helmut Kohl, Mário Soares, apesar de muitos portugueses não concordarem, mas é preciso ler a história de Portugal como deve ser e contextualizá-lo. No tempo, Mário Soares, Charles de Gaulle, por aí fora. Grandes europeístas que construíram esta Europa que hoje temos. Está a ver? Portanto, em África também tivemos figuras como Amílcar Cabral, Kwame Nkrumah, entre Eduardo Mondlane, por aí fora. Temos esses grandes homens. Na América Latina tivemos Simón Bolívar, Lula da Silva, por aí. São tantos exemplos que eu poderia passar aqui a tarde toda a tentar falar. Não sei se respondi
a pergunta, Sr. João. Totalmente, mas se me permite, eu vou pegar no seu exemplo do piano para lhe perguntar, esquecendo a escala continental, os países africanos têm um problema interno, que é, dentro dos próprios países há muitas práticas. Olhando para a Guiné-Bissau tem várias teclas de várias cores, quando é que elas começam a fazer música? Quando é que vão começar a fazer a música? Exatamente. Quando tiver... Sabem, várias teclas de várias cores não se juntam. Então, Sr. João, se reparar bem, vamos voltar um bocadinho a esta figura aqui. Esta aqui no meio, Amílcar Cabral. É exatamente o mesmo país, que o Amílcar Cabral conseguiu unir todas as tribos da Guiné. E a meu ver, Sr. João, eu não coloco líderes africanos, não há um que eu não tenha lido. Li todos. Conversei com muitas pessoas que conheceram a maioria deles. Todos eles. Eu não coloco ninguém aos calcanhares da Amílcar Cabral. Tiro a Amílcar Cabral, meto o Lumumba, Patrício Lumumba do Congo, Kinshasa. Ora bem, para lhe dizer que quando há uma liderança forte, determinada e inteligente, consegue fazer o seu trabalho, independentemente do que quer que seja. Amílcar Cabral é a resposta para a questão que o João colocou. Próprio Amílcar Cabral, próprio Nkrumah, próprio Abdel Nasser, próprio Ben Bella da Argélia, que conseguiu unir toda a África num só coro para lutar contra a presença europeia dentro da África. E eles conseguiram. Conseguiram. Portanto, eu acredito sempre na boa vontade humana e numa boa liderança. Para resumir tudo, a resposta seria o próprio Amílcar Cabral. Ele conseguiu, e o João sabe muito bem de que o Vietnã português é a Guiné-Bissau. Foi a Guiné-Bissau. Foi a Guiné-Bissau. À cabeça tínhamos o Amílcar Cabral que conseguiu fazer esse trabalho. Hoje se pode fazer exatamente a mesma coisa que o Amílcar Cabral fez no seu tempo. Se pode fazer. Não há nada, aliás, permita-me parafrasear um grande filósofo alemão, Hegel. Ele dizia que tudo que o homem pensa é realizável. Tudo o que o homem pensa é realizável. João, repare só num cenário aqui. Por que o homem conseguiu pôr o avião no ar, um avião no ar, e não consegue matar a fome? Não consegue matar a fome. Hoje estamos a falar na inteligência artificial. Artificial. Tendo em conta de que há muita gente que precisa da inteligência natural. Ninguém está preocupado com isso. Por quê? É um grande contraste. Ou seja, o mesmo homem que não consegue matar a fome, consegue pôr o avião no ar, consegue fazer a inteligência artificial, mas a fome para ele é algo alheio. Faz sentido? Não. Significa que o homem não tem a capacidade de acabar com isto? Tem. Falta de vontade. Eu acredito na boa vontade humana e na sua inteligência. Não sei se respondi à pergunta, Sr. João. Mais ou menos. Então coloque mais, para eu poder esclarecer. Eu gostaria de esclarecer, eu gostaria de sair daqui com tudo bem esclarecido. Eu gostaria. Vamos abrir aqui mais, a ver, já voltamos assim. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Sim. Deve haver ali algumas perguntas. Então. Mais. Tem uma? Então força. Ok. Nós falamos de desperta. Por exemplo, conseguiram colocar aviões, não temos, por exemplo, conseguiram matar, por exemplo, acabar com a fome. No entanto, isso se calhar é a reflexão da natureza do ser humano. Nós, como é que eu posso dizer isto, sem ser visto? Como é que podemos... O meio de exploração, talvez, seja a única forma de nós conseguirmos
natureza, se explorar o outro e não existir boa vontade na realidade. Porque se formos ver toda a história da humanidade, parece que foi feita sempre com base em exploração, nunca com base em cooperar uns com os outros. Conseguiu perceber, Jorge? Mais ou menos a pergunta. Mas eu consigo. Sim. É que as dinâmicas sociais são baseadas na exploração. Por isso é que não se consegue acabar com a fome e consegue-se pôr um avião a voar. Aí é que está. Eu diria que o Mahatma Gandhi é melhor para dar a resposta a este colega. Mahatma Gandhi dizia que a natureza produz o suficiente para cada um viver tranquilamente. Só não consegue produzir para a ambição humana, para controlar a ambição humana. O que é que nós precisamos no nosso tempo para diminuir ou eliminar estas fronteiras que ele acabou de referir na pergunta? Eu diria que humanizar cada vez mais o ser humano. E onde é que nós, hoje em dia, no século XXI, atacamos muito mais? É na família. É na família. Porque o centro da sociedade é a família, pai e mãe, ponto. Inventam o que quiserem por aí fora, é a família. A base da sociedade é a família. Aliás, permitam-me parafrasear o Papa Paulo VI, que dizia no seu tempo que a família é o seminário de todas as vocações. Se nós não entendermos o fator família para humanizar, educar, porque a família é a miniatura, o que eu quero dizer é, a família é a miniatura da sociedade. É onde podemos ter um pedaço da sociedade para melhorar aquela partícula, para depois juntar com a sociedade no geral. Se menosprezarmos a família, significa que não vamos resolver nada no futuro, no seu conjunto. Portanto, a humanização do próprio ser humano é o fator, na minha opinião, para começar. Humanizar. Aliás, o próprio grande filósofo grego, Eurípides, dizia que a riqueza é apenas o nome. Ao sensato basta o necessário. Mais uma vez, não sei se respondi a pergunta. Sim, professor? Sim, mas acho que sim. Ok. Mais perguntas? É sim, tem que vir uma pergunta aí dos... E os africanos não fazem pergunta, porque os africanos, eu gostaria de ouvir pergunta dos africanos também. Vão lá, quem é que se vai avançar? Não, mas costumam falar. Então, mas o que é que se passa? Então... Concordam com a tese? Vou pôr de outra forma. A tese é a falta de desenvolvimento em África é fruto das fronteiras, portanto, da questão da aglutinação de diferentes etnias no mesmo território, da interferência ocidental ao nível do assassinato de grandes líderes, portanto, os líderes que poderiam conduzir os países para um maior sucesso. Professor, E depois... permita-me só dar fazer um gancho aqui. Aí é que está exatamente o ponto. Porque eu lembro-me uma vez, não sei se lembra do professor Fraga, que foi meu professor, que faleceu até. Eu uma vez lhe perguntei, professor, por que os europeus, quando você vai investigar os assassinatos dos líderes africanos, Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane, Silvano Olímpio, Maria Nguabi, todos eles, quando você vai investigar o crime, normalmente, ou 100%, se não sai de Paris, é de Londres. Se não é de Londres, é Washington. Se não é Washington, é Bruxelas. Por quê? E ele me respondeu, na altura, como sabe, a Guerra Fria, e aquela coisa toda, não sei o que é Guerra Fria. E eu logo perguntei, ok, se é Guerra Fria, então o que Gaddafi tem a ver com a Guerra Fria? Já não há resposta. Portanto, o fator determinante para desequilibrar a balança é exatamente os assassinatos de grandes líderes. Porque ninguém tem capacidade de dizer que, em termos de liderança, faltou a Amílcar Cabral qualquer coisa. Ninguém.
Em termos de capacidade de liderança, ninguém é capaz de dizer o Savimbi era um líder qualquer. Não. O Lumumba, Silvano Olímpio, ou antigo presidente que era também do Congo Brazzaville, inclusive era padre. Fulbert Yolo era padre. Por que eles todos fracassam? Mas figuras como José Eduardo Santos conseguem sobreviver. Figuras como Denis Sassou Nguesso conseguem sobreviver. Figuras como o atual presidente, suposto presidente do meu país, consegue ter a bênção de Lisboa, consegue ter a bênção do regime do antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, por aí fora. Por quê? Se temos de um lado grandes líderes incomparáveis com estes que eu citei há pouco, os outros são assassinados e estes não são, por quê? A pergunta de 1 milhão. Se descobrirmos a resposta, vamos encontrar o caminho do labirinto. Agora, se continuarmos a insistir de que é pela incapacidade dos africanos e por aí fora, eu diria que não. Estamos a restringir a resposta ou a pergunta. Essa é a minha conclusão. Este é o gancho que eu queria fazer com o professor. Muito bem, muito bem. Pronto, eu gostava de uma reação de alguém. Principalmente dos africanos. Eu gostaria de ouvir também perguntas dos colegas africanos. Diga qualquer coisa, o que é que pensa? Tem alguma reflexão? Não, se repara que eu queria Jorge, Sim, sim. só uma proporcionalidade em termos de vejo que nós africanos temos mais noção daquilo que é a Europa do que europeus em relação ao africano. Não sei porquê. O que é a percepção do europeu em relação à África? O que é o que? Eu não percebi, professor. Se calhar ou vem de cima da frente. Estou a falar da percepção dos europeus em relação à África. Misturamos a Europa. Quer dizer, um africano tem mais noção daquilo que a Europa, do que um europeu tem noção efetivamente daquilo que é a África. Vocês estão a entender? Há uma essência, um elemento muito importante de europeus entenderem qual é a natureza da África em termos da sua civilização, conhecimento do que há lá na África. Muitos aspectos que não são misturados. Aspectos que eu vejo que os europeus percebem aqui não são elementos cruciais daquilo que é a África. A sociedade europeia não estuda muito bem a África. Não quer para ver a África uma visão, quer dizer, sem ter um negativo. Sem voltar a ver a África como realidade. Uma realidade pura. Em sentido. Por exemplo, na escola, nós estudamos a Europa num sentido muito, muito verdadeiro, sem existente num sentido brilhante. E esse estudo não se faz assim na Europa. Um jovem europeu não tem noção da África. Eu estudo a África. Sabe por quê? Não sabemos por que eu não estudo nada. Qual é o seu nome? Como? Ambrósio. Terminou a pergunta? Ok. É assim. Eu compreendo o que está a dizer e concordo. Só que é assim. Esta é uma pergunta que normalmente eu respondo com lágrimas no coração. Porque nós africanos, professor, eu diria que era capaz de discutir com o melhor historiador do planeta, que me diga qual é o povo mais vilipendiado da história, mais que nós africanos. Não é por acaso. Como é que eu consegui chegar ao cerne desta questão, que é uma das incógnitas mais ferozes da nossa história? Os europeus nos desligaram completamente da nossa realidade natural. Dou-vos um pequeno exemplo, vou ilustrar um bocadinho para as pessoas entenderem o que é que eu quero dizer com isto. Você vê um brasileiro, um norte-americano, e ele lhe diz, por exemplo, o presidente Kennedy, parentes vieram lá da Irlanda. Qual é o negro norte-americano que sabe
de onde veio os seus antepassados. Qual é o negro? Diga o nome de um. Não existe. Não é por acaso que esta pergunta foi bem formulada pelo Malcolm X. Ele coloca o seu nome Malcolm X. Afinal, eu vim da onde? Você vê um brasileiro, tem da Silva, Oliveira, Campos, tudo e mais alguma coisa, a indicar que os seus antepassados vieram de qualquer país europeu, nomeadamente Portugal. O negro brasileiro, por quê? Portanto, isto foi desligado de propósito. Eu pergunto, existe um outro povo nas mesmas condições que nós africanos? Não. Não. Por isso que em certa medida responde essa pergunta com lágrimas no coração. Porque é isto que nos aconteceu. Mas não significa que nós africanos devemos continuar a lamentar este passado. Devemos, sim, como o presidente Kennedy disse, o negro tem o dever de perdoar o branco que ele lhe fez. Mas não esquecer o que lhe aconteceu. Para não... Por que o Kennedy diz isso? Para o negro não voltar a descuidar até voltar a ser dominado de novo. Esta é a mensagem do presidente Kennedy. Por isso que eu o percebo perfeitamente. Ora bem, como é que nós... Eu diria que eu li vários livros de historiadores brancos que escreveram sobre a África e digo sempre, claro, é um branco a falar sobre a África. É um branco a falar. Jamais ele irá entender a África. Eu, quando estou num rio em África, compreendo o que é aquilo. Quando vejo um homem idoso, descalço, a andar, eu percebo o que é aquilo. Um branco não é capaz. Percebo porque que uma pessoa come com as mãos em África. Percebo. Para a cultura europeia, provavelmente pode ser um bocadinho choque ou algo do gênero. Ora bem, portanto, a resposta dessa pergunta que colocou é exatamente a forma como eles nos desligaram da nossa África à força, de propósito. Não é uma coisa mal pensada ou algo do gênero. Não. Tendo como esse exemplo, aliás, eu lembro uma vez que o presidente Kennedy, quando visita o Brasil, pergunta ao presidente brasileiro na altura, você, quando foi ao parlamento brasileiro, olha para o parlamento e pergunta, você tem tantos negros no Brasil como eu nos Estados Unidos. Por que aqui no parlamento não há um? Por quê? Por que não há um? Vamos ver como é que tudo foi desligado. Mas não significa que a nossa história morreu por completo. Não morreu. Se quisermos voltar atrás. E já agora, para terminar, eu diria que nada melhor que ler figuras para entender ou para obter a resposta a essa sua pergunta, nada melhor que ler uma figura como Aimé. A, I de Itália, M de Maria, E de Estação. Aimé Césaire. Um grande africanista. Leopoldo Sédar Senghor, também aconselho. E o acadêmico senegalês, o Cheikh Anta Diop, também tem resposta para essa sua pergunta. Mas o cerne é exatamente isso. Eles nos desligaram da nossa África de propósito. Mas não significa que nós devemos continuar a olhar para este passado como vítimas, por aí fora. Não, eu nego isto. Eu nego isto categoricamente. A razão pela qual às vezes sou criticado na comunidade dos africanos, você fala assim porque estudou lá na Europa, por isso que você diz sempre que a culpa do atraso da África é nossa, nós africanos. É verdade. Porque ninguém me dá, professor, ninguém me dá veneno para eu ir matar a minha família e depois culpá-lo. Porque quando eu leio os assassinatos tipo Amílcar Cabral, o Lumumba por aí fora, o apertador de gatilho é um negro. Tomás Sankara é um negro. Mas os miolos do crime vieram de onde? De Amílcar Cabral veio exatamente de Palácio de Lisboa. Palácio de Lisboa. Quem matou Amílcar Cabral é Portugal, não é ninguém. O apertador de gatilho fomos nós. Tal igual o Lumumba como as outras figuras. O apertador somos nós. Mas o miolo do crime, quem é? Quem é que beneficia com o crime? O problema é esse. Quem é que beneficia? Somos nós. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma.
Essa é a resposta que eu tenho. Não sei se fui rude ou algo, mas quem quiser colocar a questão para eu esclarecer alguns pontos, estou à disposição. Eu até gostaria de sair daqui com tudo bem explicado. Gostaria. Muito bem. Tá, ficou esclarecido? Hã? Perfeito. Ok. Pois eu posso comentar que o Jorge, Sim, nós sim. tivemos aulas no terceiro ano da licenciatura. Sim. Foi. Sim, foi. E acho que o Jorge, pronto, eu estava a dar aulas de relações internacionais de África. E, portanto, o Jorge achava muitas vezes que eu não estava a perceber o que é que o velho estava descalço, etc. Não é? E tivemos algumas conversas nesse sentido. Yeah. Não foi? Muito bem, mais perguntas. Aproveitem agora, isto é a ideia é ter aqui algum debate, alguma conversa. Até porque eu gostaria que não tivessem nenhum tipo de receio ou algo do gênero sobre a África. Há muitos estereotipos sobre o meu continente. Qualquer que seja a pergunta, já agora eu fui amigo do primeiro presidente do meu país. Algumas coisas eu sei através dele, o Luís Cabral, o presidente Luís Cabral. E já agora a mãe era portuguesa. O pai é que é africano, portanto nasceu na Guiné, por aí fora. Algumas coisas eu aprendi dele. Portanto, qualquer que seja a pergunta, não concordando os nossos erros, nós africanos, vocês podem colocar, não tenham receio ou algo do gênero. Não vou levar a mal nada mesmo. Jorge, já que não há aqui nenhuma pergunta a cair, eu vou aproveitar para perguntar a sua opinião sobre as reparações. Quer falar uma pergunta? Sim. Então espero, vá. Ok. Já fazemos das reparações. Está aqui outro colega também guineense. Ok. Está bem. Ok. Já está a ouvir? Sim. Bem, Jorge, no início da sua explanação, abordou 3 pontos e foram bem abordados e ficaram bem claros. Mostrou o porquê da África até hoje estar onde está por causa daquilo que aconteceu. Sim. Está acontecendo até agora. Ok. E também acabou de falar do assassinato, não é? Da África Cabral e mais outros líderes africanos. E até agora, o senhor acha que os africanos são responsáveis por aquilo que está a acontecer em África? Porque vamos ter que fazer um reparo. Eu, tendo uma condição que não é exatamente aquilo que eu queria, que não foi criada por mim, mas que foi criada por outro, se eu tiver uma oportunidade, não vou agarrar, vou agarrar. Bom, e isso não significa que todos os africanos são culpados por a África, não é, estar nesta condição que está. Portanto, eu, ao longo da sua explanação, entendi aquilo que levou o senhor a acreditar que a África, ou seja, os africanos, são responsáveis por aquilo que está a acontecer em África e falou assim, entre aspas, quando há corruptor, ou seja, corrupto, há sempre um corruptor, não é? Ok, mas nem toda a gente é assim. Nem todos os africanos são assim. Sabe? Portanto, atualmente, isto dos africanos contribuírem para a África estar assim, acho que é um pouco pesado. Porque vamos só ver, por exemplo, o jovem presidente, embora golpista, mas está a trabalhar bem. O Ibrahim Traoré. Está a trabalhar bem. Está a mostrar aquilo que é a potência do africano. Portanto, para dizer que o africano é culpado por aquilo que está a acontecer à África até agora, eu diria que o termo é um pouco pesado. Vamos ter que contextualizar este termo de acordo com o tempo e o espaço. Posso responder?
Ok, você colocou a pergunta e ao mesmo tempo a resposta. Ou seja, quando eu digo que não existe corrupto sem o seu corruptor, mas também deixei claro de que ninguém me dá veneno para eu ir matar a minha família para depois culpá-lo. Nós, africanos, temos que acabar com isto ontem. De que o atraso da África culpado é os europeus. E nós? O principal culpado, em termos gerais, somos nós, não é ninguém. Aliás, na sua pergunta, você acabou de dar a resposta. Por que o Ibrahim Traoré está a ser totalmente diferente dos outros? Por quê? A resistência, o amor ao continente, compromisso, acreditar. Olha, meu amigo, eu acredito na boa vontade do humano e na sua capacidade de querer lutar. Aí é que está a nossa força, buscar as nossas raízes. Aliás, o próprio Amílcar Cabral já falava sobre isto, a reafricanização dos espíritos. Professor, eu chego a dizer, daquilo que eu conheço, do meu continente, do meu povo, eu diria que a pior colonização do africano, gravem isto, e vão vendo com as vossas experiências, a pior colonização do africano é a colonização mental do que sofremos até hoje. A colonização mental. Dou-lhe um exemplo, professor. O africano se sente à vontade quando tem apelido Oliveira. Quando é Mbaná ou Nanke, é um probleminha. Mais ou menos. Isto não faz sentido. Por quê? Porque a caixa negra de qualquer cultura ou de qualquer povo é a sua cultura. Tal igual um avião tem a caixa negra que explica todos os acidentes. É da mesma forma que eu vejo uma cultura num povo. A sua caixa negra é a sua cultura. Deve ser agarrada. Não é por acaso que a minha filha, tendo sangue russa, eu fiz a questão de lhe pôr o nome no meu dialeto. No meu dialeto. Se a minha mulher não quisesse naquela altura, eu, se calhar até hoje não tinha o nome. Porque eu tinha que pôr aquele carimbo ali. Porque a minha identidade, a minha alma, é a minha tribo, a minha caixa negra, é aquilo, tem que ser expressado. Portanto, o colega acabou de fazer uma pergunta e dar a resposta. Por que os outros, para terminar, por que os outros presidentes não seguem exemplo do presidente Ibrahim Traoré? Por que não seguem exemplo do presidente Assimi Goïta, do Mali? Por exemplo, por que não seguem exemplo do atual presidente do Níger? Por quê? Aí é que estão, ou seja, temos uma desculpem o termo, uma catrefada de confusão e ao mesmo tempo temos alguns exemplos pontuais, nomeadamente no presidente Ibrahim Traoré. Só para ter uma ideia, o homem está a trabalhar de uma forma que provavelmente é uma encarnação do antigo presidente do seu país, que é o Thomas Sankara. E o que acontece normalmente com esse tipo de presidentes? A França, só para terminar, o antigo presidente francês François Mitterrand, o que ele dizia nos anos 90? Ele diz uma frase curiosa, em que ele diz o seguinte: o dia que a França perder as suas ex-colônias, estamos a falar dos anos 90, as suas ex-colônias, a França vai diretamente para os países do terceiro mundo. Vai diretamente. Não é por acaso que ele falou aquela frase. Aliás, o Franco-CFA foi um dos fatores que levou a França a assassinar o antigo presidente do Togo, Silvano Olímpio. É exatamente isso. Portanto, quando temos um líder capaz de levar a África para qualquer lado, é assassinado de imediato. O Ibrahim Traoré, professor, não está a ser ameaçado, é exatamente por quê? Porque tem a Rússia atrás. Permitam-me um bocadinho desenvolver esse tema para as pessoas entenderem um bocadinho esta questão geopolítica, porque tem tudo a ver. Eu vejo, em certa medida, a Ucrânia como Turquia de 1952. Ou seja, para entendermos a Guerra Fria nos seus pontos mais quentes, temos que ir até 1952, Turquia, e depois 59, Cuba, em que temos as duas potências a digladiarem. Hoje,
estes países são representados por quem? Pela Ucrânia e, em certa medida, pela África. O conflito ucraniano entre a NATO e a Rússia no solo ucraniano, o que despoletou em Paris? No início, o Macron até dizia que a NATO está de morte cerebral. Hoje, ele é o protagonista número 1 para mandar tropas para a Ucrânia. Permitam-me citar aqui o pai fundador da atual Alemanha, Otto von Bismarck. Ele tem uma frase que o Macron devia ler com atenção antes de se meter com a Rússia. Otto von Bismarck dizia: eu conheço muitos exércitos que entraram à Rússia, mas não conheço nenhum que tenha saído de lá vivo. Não conheço um que tenha saído de lá vivo. A Rússia, para mim, eu resumo a Rússia como o cemitério dos impérios. Qualquer imperador que entre a Rússia pode entrar, porque é com os seus pés, mas de lá não sai. Esse é o problema. Ora bem, para lhe dizer que o Ibrahim Traoré está a ter sucesso, não foi morto até hoje, porque o Putin está atrás. Ou seja, para o Putin, o Burkina Faso, Mali, representa Turquia e Cuba dos anos 50. A razão pela qual, no início do conflito, Macron era aquele que queria a conversa com Putin, até ir à Rússia e por aí fora. Quando percebeu que a situação na Ucrânia irá piorar, e ele, como presidente francês, não quer sair da história como aquele que dirigiu a França no momento em que a França perdeu a influência em África, o que quer fazer? Sacrificar a Ucrânia para tentar repetir o que o Ocidente chama de Afeganistão 2. Acontece que o Vladimir Putin não é Nikita, ou não é Brezhnev. Não é. O Putin é o presidente, é o líder mais completo da atualidade. E digo isto comprovando A mais B da CIS. Digo isso comprovando. Aliás, as sanções aplicadas nunca houve na história humana. A Rússia deu em quê? 0. Isto deixou a França em desespero. Esta é a razão pela qual eles estão a tentar mandar tropas para a Ucrânia, para tentar ver se o Putin sai atrás do Ibrahim Traoré por aí fora. Mas isso para lhe dizer que a sobrevivência do Ibrahim Traoré deve muito à Rússia. Deve muito à Rússia, porque aquilo que está acontecendo na Ucrânia, para a França, temos que tentar castigar o Putin em qualquer lugar. E se Putin tivesse abrido a mão do Burkina Faso, provavelmente a França estava tranquila. Estava tranquila. Esta é a resposta. E obrigado. Bom, Jorge, Sim. Olha, estamos a chegar rapidamente, está na hora, que os colegas está na hora vai aqui da nossa aula. Eu quero agradecer muito ter-se disponibilizado para nos dar esta aula. Isto uma salva de palmas, faz favor, não é? A todos nós. E pronto, olha, muito obrigado. Naturalmente haveria muito mais para falar, mas haverá seguramente todas as oportunidades. Professor, eu estou sempre à disposição, sobre a África, estou sempre à disposição, e não esqueçam sempre, para terminar, que o atraso da África, na minha perspectiva, em termos gerais, culpados somos nós, africanos. Somos nós. Em termos gerais, somos nós. Eu tenho a certeza disto. Tenho a certeza disso. Tá bom. Sim, tenho a certeza Tá bom, disso. Jorge. Sim, sim. Então vá, tudo bom, muito obrigado. Obrigado. E você que está ligado aqui no Bissau Podcast, o que achou da nossa viagem pela África? Deixe seus comentários, se inscreva no canal, clica no obrigado. A gente conta com a sua força para continuar desvendando esse mundão. Até a próxima. Valeu, falou.